Salve Maria! Espero que estejam todos bem pela graça de Deus. Hoje viemos conversar sobre um assunto muito importante, que foi o tema do nosso último vídeo, que é sobre a modéstia na aparência externa e seus vícios pela deficiência e pelo excesso. E a gente vai conversar um pouquinho, porque eu fui mais didática no último vídeo e não deixei muito tempo para elaborar meu próprio pensamento nessa questão, né? Explicar direitinho por que muitas influências católicas, elas dizem que você se vestir coberto demais, e aqui não estamos falando de burca, estamos se vestir coberto, né? A blusa no pulso e a saia no pé. Seria uma hipocrisia, uma falta de virtude, seria um excesso de modéstia. Por que elas dizem isso? Sendo que se você vai estudar o excesso, o vício pelo excesso contrário à modéstia não tem nada a ver com centímetros de roupa. Tem a ver com a sua intenção. Então, não dá para dizer que uma freira está tendo um excesso de modéstia. Não dá para dizer que uma moça que busca imitar a Virgem Maria, se vestindo no comprimento que ela usava suas roupas, ela está sendo contrária à modéstia, porque ela está se cobrindo demais e logo ela está sendo hipócrita. Hipócrita porque a hipocrisia é quando você, o seu comportamento e a sua fala, elas ficam se batendo. Aí você está sendo hipócrita. Hipócrita é quando você diz que você está buscando a modéstia no seu interior, mas o exterior não está mostrando. Ou ao contrário também, você pode estar sendo hipócrita se você está buscando a sua modéstia apenas no exterior, só para, sei lá, agradar alguém, fingir alguma coisa. Agora, se você se veste toda coberta, porque você quer mais agradar a Deus, você não está sendo hipócrita, você está sendo correta. Quando o Papa determinou o mínimo para ser considerado uma veste modesta, ele disse o mínimo. O máximo é realmente a imitação da Virgem Maria, que é coberto até o pé e o uso do véu diariamente, cotidiano. Isso não é hipocrisia, não é um vício contrário à modéstia. Isso é a plenitude da modéstia no vestir. Então é muito errado quando se coloca assim, se coloca esse pensamento na cabeça das moças de que elas não podem ser tão vestidas, porque senão elas estariam pecando de alguma forma, elas estariam sendo escrupulosas. O que de escrúpulo tem nisso? Escrúpulo é exatamente pensar que é pecado isso. Escrúpulo é você ficar pensando que é pecado mortal, o que não é pecado. Isso é escrúpulo. Se vestir de maneira imodesta é pecado. Então, se a mulher está se vestindo de maneira imodesta, ela está pecando. Mas se ela está se vestindo muito modesta, ela não está pecando. Então, a medida está aí. Se você acha que a coisa que é um pecado, se vestir imodesta não é um pecado, você está com a mente, a consciência relaxada. E se você acha que coisas que não são pecados, você está com a sua consciência escrupulosa. Quando você diz para uma moça que ela colocar uma roupa coberta demais, ela está indo contrário à modéstia, porque a modéstia é a medida, você está colocando escrúpulo na mente dela, na consciência dela. Isso sim é criar escrúpulo. Porque o cobrir-se para agradar a Deus, cobrir-se todo, assim como fazem muitas vezes as muçulmanas, elas são um exemplo exterior, apesar de não ser interior, porque a doutrina delas é errada, a fé delas é errada, logo tudo nelas seria errado, né? Elas não têm a plenitude da modéstia. Uma moça católica se vestindo igualmente uma moça muçulmana, a moça católica estaria sendo mais modesta porque ela tem a plenitude da fé. Enquanto a muçulmana é uma coisa vazia, né? Ela pode até estar batendo certinhos centímetros, mas é uma coisa vazia. Mas se você se inspirar nos centímetros como elas se vestem, e até usar o véu cotidiano, inspirado
que elas usem o hijab, é ok. Mas o padrão para mulheres católicas é se vestir como Nossa Senhora. E Nossa Senhora se vestiria, né, nos dias de hoje, talvez parecida com as muçulmanas, com as católicas orientais, com as ortodoxas, mas ela não estaria pecando por excesso de modéstia. Nossa Senhora é completamente modesta. E era mais modesta até no tempo dela, que as mulheres já eram modestas, mas ela é a plenitude, né, da virtude feminina. Então é nela que devemos nos inspirar. Diferente também da modéstia protestante, muitas delas, às vezes até assembleianas, cumprem corretamente os centímetros da modéstia, né? Usam aqueles tecidos, que é um tecido só, que vai dos pés aos punhos, fazem um coque, né? E às vezes até usam um pano para cobrir a cabeça, que eu já vi. Elas não têm a disposição interior correta, mas, né, estão fazendo alguma coisa, não estão mostrando o corpo por aí. Igualmente as muçulmanas, não tem a verdadeira modéstia, mas tem alguma coisa, né? É uma coisa vazia, mas é alguma coisa, que é muito diferente das mulheres que realmente dão seus corpos à vitrine e exibicionismo. Que a fé católica tem a plenitude da modéstia, né? Porque a gente não pode ir para o campo de ter medo de ser bela, que a beleza vai ser ruim, como muitas vezes as protestantes pensam, e isso não é um problema que a gente encontra nas muçulmanas, mas as protestantes muitas pensam assim, né, que usar maquiagem é pecado, que não é que é uma coisa que, nossa, eu vou fazer por desapego e tal, é pecado, porque da cabeça de muitas, né, não existe a santidade. Então, você não pode fazer algo porque você quer ser melhor, ou você deixa de fazer algo porque é pecado. Isso está entranhando muito na cabeça das católicas também. Quando você fala de modéstia, quando você fala, por exemplo, sobre o batom vermelho, e aí muitas, mas não é pecado, vou continuar usando. Não é pecado, então não está no exame de consciência, usei batom vermelho. Não é um pecado, mas você vai fazer só o que é ou não é pecado, você vai largar só o que não é pecado, como disse o Padre Paulo, pensar em pecado ou não pecado é coisa de primeira morada, não é coisa de santidade. Os santos não faziam só o que não era pecado, eles faziam mais, por isso eles foram santos, porque fazer o que não é pecado é só o nosso dever com Deus, a gente tem que dar mais a Ele. Então, não é pensar no que é pecado e não pecado, é pensar como eu posso agradar mais a Deus. E no caso do batom vermelho, ele depende muito da intenção, obviamente. Se você, até um ano atrás pelo menos, eu usava batom vermelho sem intenção de seduzir ninguém. Mas aí, percebi a história do batom vermelho, que poder ele teve na história, o que muitas mulheres usam, e que realmente os homens notam essa questão do vermelho nas extremidades. E aí eu pensei, não, é bom eu abdicar assim, tudo bem se não é pecado, mas daí eu não faço só o que não é pecado, eu quero ser o melhor possível, e o que eu tiver que desapegar das minhas vaidades, eu vou desapegar. Mesma coisa, sei lá, pintar o cabelo, até da maquiagem em si eu larguei, né, um pouco, né, eu uso às vezes, mas não dependo muito dela pro meu dia a dia. Mas e aí, eu me arrumo, eu não posso negligenciar minha aparência, porque ela estar bela não é um pecado. Não devemos ter medo de nos apresentarmos bem. Só nós não temos que depender disso também. E muitos perfis católicos, né, que falam até sobre modéstia, pegam bastante nisso. É uma coisa que eu vejo que me incomoda, que parece que o ser bela, o ser elegante, está acima do ser modesta. E é uma questão que eu vejo muito problemática, muito problemática. Porque assim, a gente não tem que ter medo de ser bela, mas a gente não tem que também ter medo de parecer feia para o mundo. Porque a gente vai
a gente pode estar coberta, totalmente coberta. É exemplo da Virgem Santíssima, mas a gente pode estar com a roupa mais elegante possível. Que quem é moderninho e modesto vai achar brega, vai achar o ó feio. Mas é claro, a gente deve se ornamentar bem para quando uma pessoa olhar, aquela mulher tem algo diferente. Por que a modéstia dela é diferente? Ela está vestindo os mesmos comprimentos e que ela não tem medo de ser bela, porque ela é católica. A gente passa a imagem católica para as pessoas. Como disse a Padre Paulo também, né? A gente tem a obrigação de sermos belas. Mas esse não é o fim último da veste. O fim último da veste é realmente agradar a Deus. Não é nem a gente se proteger de alguma coisa, é agradar a Deus. A pessoa que ela quer ser completamente modesta, ela quer ser completamente agradável ao Senhor. Esse é o fim, não é agradar fulano, ciclano, receber curtida tal, postar o look na internet, é agradar a Deus. Esse é o fim último da vestimenta, né, modesta para católica. É o fim último. É agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, é Ele que tem que nos deixar belos. Então, uma veste pode estar feia para o mundo e bela para Deus. Como a roupa da Virgem Maria. O mundo pode achar belíssimo, mas é a roupa mais linda. Então, o fim último da veste não é ser elegante. Muitas mulheres acabam por usar uma veste menos modestas para não parecerem deselegantes em alguns eventos. Por exemplo, se você for ser madrinha de um casamento, madrinha de batismo, for na sua formatura, e aí você não vai estar igual todo mundo se você for vestido modestamente. Porque a maioria das pessoas vai estar fenda, decote, costas nuas, vai estar com um buraco em todas as partes do corpo. E você, para não se sentir deselegante, você escolhe um desses buracos para você. Para não parecer fora do comum, para passar despercebido, né? Quanto como muita gente fala, né? Ser elegante, temos que ser elegante acima de tudo e não podemos chamar atenção por ser modesta demais. É isso que causa. Então, a beleza, ela é ordem, ela é correta. Nós não devemos desleixar da nossa aparência, ficar realmente parecendo masculinizadas, assim, monocelha, sem depilar a axila, o bigode. A gente tem que se cuidar. E se embelezar não quer dizer necessariamente usar maquiagem. Você pode e você também pode não usar. Lavar o cabelo, seu cabelo tem que estar sempre limpo, você tem que cuidar da sua pele, para você também arrumar um marido, para você manter o marido que já tem. Você pode usar maquiagem para esse fim, você pode abdicar de maquiagem, mesmo assim continuar se cuidando. Tá com as unhas feitas, não precisa estar no salão toda semana. E também está ordenado com a sua classe social. Você também não vai comprar uma roupa, uma maquiagem ou ter uma coleção de coisas quando você tem menos dinheiro. E a pessoa que tem mais dinheiro, ela pode comprar coisas mais caras. Mas a gente que tem pouco dinheiro não precisa, não deve, porque vai ficar uma coisa desordenada. Você não pode gastar o dinheiro da sua família ou o pouco dinheiro que você tem num fim tão pequeno. Então, se a pessoa, o gasto dela vai ser proporcional com o ganho. Não vou ter uma coleção de sapatos. Não vou ter 10 bases. Para que eu quero 10 bases? Eu compro uma, 2 no máximo. Quando acabar, eu compro outra. Então, tudo na nossa vida tem que ser ordenado. Se a gente está buscando a virtude. Nem excesso, nem falta. Mas isso não tem a ver com centímetros. A não ser que você queira usar burca, aí pode ser um pouco problemático, né? Mas se você quer cobrir sua cabeça com um véu cotidiano, que muitas mulheres usam, né? Ortodoxas, muçulmanas,
Você pode, se você quer usar toda coberta no pulso, no pé, você pode, de uma forma bela. Não precisa ser estranha. Então a modéstia e a elegância, elas não ficam se batendo, que você tem que escolher uma ou outra. Elas andam juntas, elas caminham, são amigas, até porque, né, elegante mesmo é quem é modesto, porque quem é modesto não é elegante. No fim não é, quando você enxerga, você vê que realmente, quanto mais modesta é a mulher, mais elegante ela se veste. As pessoas que se vestem com aquelas roupas coladas, cheias de buracos, short, elas não são elegantes. Calças também não são elegantes, não são bonitas. O que deixa a mulher mais elegante é realmente aquilo que foi dado para ela, feito para ela. E é sempre nisso que a gente tem que pensar. Tá sempre em ordem, sempre bem cuidada, sempre apresentável, cuidando dos nossos movimentos, da nossa aparência, não dedicando muita atenção a isso como se fosse a causa última da nossa vida, nem gastando muito dinheiro com isso, mas também não pensando que isso não é importante. A gente tem que ser ordenada e o mais modestas que pudermos, né? O mais modestos que pudermos, para agradar mais ao nosso Senhor, não a ninguém nesse mundo, ao nosso Senhor. Busquemos melhorar nossas virtudes e até a próxima. Podem se inscrever no canal, deixar seu gostei e fazer perguntas. E logo a gente vai abordando mais esse tema, profundidade da modéstia. Vou ficar agora só na aparência, né? Que a gente já falou, mas a gente sempre vai falando de dentro e de fora, porque uma não se separa da outra. Enfim, eu falo demais. Ave Maria.